Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à unidade 7. Estudaremos as concordâncias nominal e verbal. Lembrando que desde a unidade 1 até a unidade 6, verificamos as estruturas gramaticais separadamente. Pronomes, verbos, as relações sintáticas entre essas classes de palavras, colocação pronominal e transitividade verbal. Aqui partimos para uma função ou para análise sintática do texto, como um todo, ou seja, o uso das palavras dentro de um contexto. Analisamos a relação de concordância. Mas o que é e como se dá o estudo de concordância? O estudo de concordância nominal ou verbal vai estabelecer e estudar somente a relação de igualdade entre as palavras. Quando falamos em concordância, pensamos exatamente nessa situação de igualdade, seja ela em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Dividimos a relação, o estudo entre concordância verbal e nominal, através das funções exercidas por tais classes de palavras. Concordância nominal. Em um primeiro momento, vamos analisar os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos, a função e o tipo de ligação que eles fazem com o substantivo. Quando falamos em concordância nominal, devemos pensar, achar e encontrar, nesse primeiro momento, quem é o substantivo ou onde ele está. Após ter encontrado esse substantivo, iremos olhar qual é a variação ou qual a transformação que sofre esse substantivo, se está no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Então, a relação de concordância nominal vai ser estabelecida com o elemento fundamental, o nosso substantivo, e as relações sintáticas que estão entre essas outras classes de palavras. O núcleo dessa ideia deve ser o substantivo, e as palavras que giram em volta desse substantivo devem estar iguais a ele, em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural. Como exemplo, temos: os nossos 2 cadernos novos estão na mesa. Temos um contexto, uma oração como um todo, podendo analisar simplificadamente o estudo da concordância nominal. Olhando nesse período, nessa oração, temos cadernos como nosso substantivo. Então, e após encontrá-lo, tenho apenas que olhar essa relação de igualdade. Aqui no exemplo está no masculino plural. Isso quer dizer que, quando falamos e analisamos a concordância nominal, todas as palavras, artigos, pronomes, adjetivos e numerais devem estar iguais a esse substantivo. Quando encontramos o substantivo, observamos essa relação de igualdade. Temos nesse exemplo o artigo. Esse artigo os, aqui no masculino plural, e assim ocorre a relação de igualdade. Já a segunda palavra é um pronome possessivo, nossos, aqui já estudado. O pronome está no masculino plural, igual ao substantivo. Relação de igualdade com o nome, com o substantivo, então destaca-se o quê? A concordância nominal. A terceira palavra, 2, é um numeral que está no masculino plural, estabelecendo uma ação de igualdade com o substantivo. Verificamos artigos, pronomes e numerais, iguais em gênero e número com o nosso substantivo. Após a função ou após o substantivo, temos a palavra novos, que é um adjetivo, característica ou qualidade do substantivo a que se refere. A palavra novos está no masculino plural, estabelecendo essa relação de igualdade com o substantivo. Em estão na mesa, temos uma estrutura verbal com o seu complemento. Os nossos 2 cadernos novos estão na mesa. Olhamos a palavra caderno, a função sintática do substantivo que está no masculino plural, sendo necessário existir essa relação de igualdade dos termos com o substantivo.
Mas como achamos ou definimos quem é o substantivo, se ainda fica vaga essa ideia? Olhe cada palavra desta e vá separando, retirando. Vejam que tem sentido se falar. Nossos 2 cadernos novos estão na mesa. Aqui tiramos o artigo. Os 2 cadernos estão na mesa. Tiramos o pronome. Os nossos cadernos novos estão na mesa. Tiramos o numeral. Os nossos 2 cadernos estão na mesa. Tiramos o adjetivo. Temos como função sintática do artigo, do numeral, do pronome e do adjetivo elementos para estarem juntos com o substantivo numa relação de igualdade. Na concordância nominal, chamamos a atenção para as classes de palavras especiais, meio e bastante. Essas classes de palavras podem funcionar de 2 formas, dependendo a quem elas estão se ligando. Quando usamos meio, bastante, ligadas a um substantivo, vai existir e devem existir variações. De gênero, meio e meia. De número, bastante e bastantes. Essa variação ocorre se tais casos estiverem ligados a um substantivo. Porém, quando estiverem ligadas a um verbo ou a um adjetivo, elas não vão se transformar. Exemplo: essa porta ou esse lugar está meio apertado. Veja que não pode existir uma variação de gênero aqui. Exemplo: esse aluno estuda bastante. Temos a função adverbial. Temos funções a serem ligadas a essas palavras, que vão estabelecer ou estabelecem uma relação de igualdade ao substantivo a que se referem. Não estando ligadas ao substantivo, permanecem invariáveis. Funcionam como uma ligação a esse substantivo, ou ligadas a verbo e adjetivo, elas não se transformam, ficam invariáveis. Todas as vezes que os estudos ou as produções analisarem a forma nominal e o elemento mais importante é o substantivo. Quando se observa a concordância, é a relação de igualdade dos termos com o substantivo, gênero e número. Única variação que o substantivo tem. Concordância verbal. Quando falamos em concordância verbal, muita atenção, porque os elementos agora nos dão outra direção. No primeiro momento que falamos de concordância nominal, o elemento mais importante é o substantivo. Isto é, palavras que transitam e estão em volta desse substantivo. Elas direcionam-se para esse substantivo, estabelecendo igualdade. Quando falamos em concordância verbal, o verbo ou as funções e estruturas verbais é que estabelecem a relação de igualdade com o tipo de sujeito que tem na oração ou no período. Falamos que na concordância nominal, as palavras mudam para estar iguais ao substantivo. Na concordância verbal, o verbo que se transforma e se conjuga para estar igual a esse sujeito. Quanto à concordância verbal, qual é a variação? Primeira, segunda e terceira pessoa e singular ou plural. A concordância verbal tem uma mudança, número pessoal, isto é, primeira, segunda e terceira pessoa, ou singular e plural. Temos posições e análises a serem feitas quando se fala em concordância verbal. Na concordância verbal, o verbo é o foco principal, no qual, de primeiro, observamos onde está o sujeito desse verbo. Analisamos a formação desse sujeito. Se estiver antes do verbo, o verbo vai ficar igual a esse sujeito em número e pessoa. Por exemplo, concordância verbal com sujeito simples, isto é, apenas um núcleo antes do verbo. O aluno fez a prova. A estrutura verbal fez está na terceira pessoa do singular, porque esse aluno significa ele. Já na concordância verbal com o sujeito composto, observamos a posição desse sujeito. Sujeito composto antes do verbo, o verbo estará na estrutura do plural. Sujeito composto. Após a estrutura verbal, temos 2 possibilidades de concordância. Por exemplo, na concordância verbal, com sujeito composto após o verbo, conversava o professor e o aluno sobre as provas. Ou conversavam o professor e os alunos sobre as provas.
Por que pode ter essa flexibilidade de número? Quando estabelecemos conversava o professor e os alunos, vejam que esse verbo está no singular, estabelecendo uma relação de igualdade com o elemento mais próximo, que é o professor. Quando eu coloco conversavam o professor e os alunos, a relação de igualdade a ser estabelecida com os dois termos, tanto professor quanto alunos. A inversão dos elementos, seja professores ou alunos, ou professor e aluno, vai depender muito da noção ou da ideia que se queira passar dessa relação de igualdade. Lembrando, concordância verbal com o sujeito composto antes do verbo, sujeito anteposto à estrutura verbal, verbo no plural ou concordando com a pessoa que está ali. Concordância verbal com sujeito após o verbo posposto à estrutura verbal, temos duas possibilidades. No singular, se o elemento mais próximo estiver no singular, ou no plural, estabelecendo a concordância com os dois. Observando tudo isso e fazendo ou estabelecendo essa relação de igualdade entre o termo, para simplificar duas imagens, quando falamos entre concordância nominal e verbal. Na concordância nominal, podemos olhar o substantivo como elemento mais importante e as 4 classes de palavras ligadas a esse substantivo: artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Elas estabeleceram relação de igualdade com o substantivo. Na concordância verbal, o verbo estabelecendo a relação de igualdade com o sujeito simples ou sujeito composto. Observando que esse sujeito composto pode estar em posições diferentes. Quando falamos em posições diferentes, antes do verbo ou depois do verbo, analisa-se um pouquinho mais a ordem direta do sujeito. Sujeito, verbo e seu complemento. Ou ordem inversa, ou indireta, que é verbo, complemento e sujeito. Ou verbo, sujeito e complemento. Essas análises são fundamentais para suas produções textuais. Bons exercícios!